Nikola Tesla sabia como despertar o poder da mente. E ao longo desse vídeo, você vai sentir que algo mudará dentro de você. Você verá o potencial que talvez esteja adormecido dentro da sua própria mente neste exato momento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo. Assim, o YouTube saberá que esse conteúdo é interessante. Meu nome é Paulo e você está no canal O Eco. Tesla acreditava que o ser humano possui capacidades muito maiores do que imagina, mas o mundo moderno fez com que esquecêssemos disso. Hoje, as pessoas vivem distraídas demais para perceber o próprio poder. E talvez seja exatamente isso que esteja destruindo silenciosamente milhões de vidas. Não a falta de inteligência, não a falta de oportunidade, mas a incapacidade de controlar a própria mente. Nikola Tesla não foi apenas um inventor. Ele foi um homem obcecado pela consciência humana. Enquanto a maioria enxergava apenas máquinas, Tesla enxergava energia, frequência, vibração. Ele acreditava que o universo inteiro funcionava através desses princípios invisíveis. Existe uma frase famosa atribuída a ele: se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Mas poucas pessoas realmente param para refletir sobre o que isso significa. Porque talvez o maior segredo não esteja no universo lá fora, talvez esteja dentro da sua própria mente. Observe sua vida por alguns segundos. Quantos pensamentos negativos você repete diariamente? Quantas vezes sua mente diz: eu não consigo, não sou capaz, já é tarde demais? Agora imagine algo assustador. E se sua mente estivesse programando silenciosamente sua realidade através dessas repetições constantes? Tesla entendia algo que hoje a neurociência moderna começou a comprovar. O cérebro humano muda de acordo com aquilo que repetimos. Pensamentos repetidos criam padrões, padrões criam comportamentos, comportamentos criam destino. E talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem presas na mesma vida durante anos. Não porque lhes falta potencial, mas porque suas mentes foram treinadas para acreditar na limitação. Desde pequenos, nos ensinaram a duvidar. Duvidar de sonhos, duvidar da intuição, duvidar da própria capacidade e, aos poucos, o medo substituiu a consciência. Tesla era diferente. Ele passava horas completamente sozinho, em silêncio, visualizando invenções inteiras dentro da própria mente antes mesmo de construí-las fisicamente. E aqui está algo impressionante. Muitos de seus projetos eram tão detalhados mentalmente que ele quase não precisava desenhar protótipos. Ele treinou a mente a um nível que parece impossível para a maioria das pessoas hoje. Mas talvez a pergunta mais importante seja: por que atualmente quase ninguém consegue acessar esse estado mental? A resposta pode ser desconfortável, porque o mundo moderno destruiu nossa capacidade de concentração profunda. As pessoas não conseguem mais permanecer 5 minutos sem estímulo. O celular vibra, a tela acende, outro vídeo começa, outra distração aparece e lentamente a mente perde profundidade. Tesla acreditava que grandes ideias surgem no silêncio. Mas o silêncio hoje assusta muitas pessoas, porque no silêncio você encontra seus próprios pensamentos. E a maioria das pessoas passou tanto tempo fugindo de si mesma que já não consegue permanecer sozinha sem distração. Talvez seja exatamente por isso que tantos sentem vazio constante, nunca estiveram verdadeiramente conectados consigo mesmos. A mente humana possui um poder absurdo, mas ela funciona como um jardim. Aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se alimenta a dúvida domina a sua realidade. Se alimenta distração, sua consciência enfraquece. E então sua vida começa a ser controlada automaticamente por impulsos. Tesla sabia disso, por isso ele protegia a própria mente obsessivamente. Ele entendia algo extremamente raro: energia mental é limitada. Hoje, as pessoas entregam atenção para qualquer coisa: notícias negativas, discussões inúteis,
conteúdo vazio, pessoas negativas, e depois se perguntam por que perderam motivação para viver, mas sua atenção é uma forma de energia. E onde sua atenção vai, sua vida começa a ser construída. Talvez por isso existam pessoas que vivem presas em ciclos durante décadas. A mesma rotina, os mesmos pensamentos, os mesmos medos, os mesmos resultados, porque nunca mudaram aquilo que alimentavam internamente. Existe algo poderoso acontecendo neste exato momento enquanto você escuta este vídeo. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja observando a própria mente conscientemente. E isso muda tudo. Porque despertar não significa aprender algo novo. Muitas vezes significa lembrar daquilo que sempre esteve dentro de você. Tesla acreditava profundamente no poder da visualização mental e hoje sabemos que o cérebro não diferencia completamente imaginação intensa de experiência real. Pare por alguns segundos e pense nisso. Toda vez que você imagina fracasso, sua mente responde emocionalmente. Toda vez que você revive medo, seu corpo reage. Agora imagine usar esse mecanismo ao seu favor. Visualizar disciplina, força, transformação. Propósito. Tesla fazia isso constantemente, mas o mundo moderno condicionou as pessoas ao contrário. Hoje, a maioria visualiza medo, comparação, ansiedade, fracasso e escassez todos os dias. E depois não entende por que se sente mentalmente fraca. Você se torna aquilo que repete internamente. Essa talvez seja uma das verdades mais importantes da vida. Mas existe outro detalhe sobre Tesla que quase ninguém comenta. Ele compreendia a importância da solitude. Não isolamento destrutivo, mas silêncio consciente. Hoje, as pessoas têm medo de ficar sozinhas porque no silêncio aparecem perguntas difíceis. Quem eu me tornei? Estou vivendo de verdade? Estou usando o meu potencial? E talvez a maioria já saiba a resposta, mas prefere continuar distraída para não encarar isso. Por quê? Despertar exige responsabilidade. Quando você desperta, não consegue mais fingir que não percebe o próprio desperdício de tempo. E isso dói. Tesla pagou um preço enorme pela própria consciência. Muitas vezes foi incompreendido, ridicularizado e ignorado, mas continuou seguindo aquilo que acreditava. E mentes extraordinárias frequentemente enxergam aquilo que o resto do mundo ainda não consegue perceber. E talvez exista uma versão sua esperando exatamente isso, que você finalmente pare de duvidar do próprio potencial, que você silencie o ruído externo, que pare de viver apenas reagindo ao mundo e comece finalmente a construir a própria mente conscientemente. A verdade é que a maioria das pessoas nunca desperta totalmente, vivem no automático até o fim, presas em distrações, consumindo estímulos sem parar, sem nunca descobrir quem realmente poderiam ter se tornado. Mas você ainda está aqui, escutando estas palavras, e talvez isso signifique algo. Talvez exista uma parte sua tentando acordar há muito tempo, uma parte cansada da superficialidade, do vazio, da repetição. Talvez por isso conteúdos assim incomodem tanto algumas pessoas, porque eles forçam você a olhar para dentro. E olhar para dentro muda vidas, porque no final, a maior invenção de Tesla talvez nunca tenha sido elétrica. Talvez tenha sido a compreensão de que o verdadeiro poder sempre esteve na mente humana. Uma mente focada pode mudar destinos. Uma mente disciplinada pode transformar realidades. Uma mente consciente pode romper ciclos inteiros de limitação. Mas para isso, você precisa recuperar algo que o mundo moderno está roubando silenciosamente de você. Atenção, presença e silêncio. Então, depois que este vídeo terminar, não volte imediatamente para distrações. Fique alguns minutos em silêncio. Observe seus pensamentos, observe aquilo que sua mente alimenta diariamente, porque talvez o seu futuro esteja sendo criado exatamente ali, nos pensamentos que você aceita repetir todos os dias. Se este vídeo despertou algo dentro de você, inscreva-se no nosso canal. Ainda existem verdades que podem transformar completamente a forma como você enxerga sua mente e sua vida. E quando o silêncio chegar,
Observe quais pensamentos continuam ecoando dentro de você. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.